Olha, a safra brasileira deve superar a casa de 300 milhões de toneladas nesse ano, um recorde. Para entender os motivos desse número tão expressivo, as perspectivas, a gente conversa agora com o especialista em agro da Fundação Getúlio Vargas, professor Felipe Serigatti. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado pela gentileza sempre. Bom dia, Tiago. Tudo bom? Tudo bem. Bom, professor, a discussão é que sempre o agro vem carregando o crescimento do Brasil, o PIB nas costas. E eu pergunto, essa safra recorde poderia ser ainda maior se nós não tivéssemos alguns fatores externos, não só as questões do tempo, as questões do clima, mas também ainda os efeitos de financiamento, guerra na Ucrânia. O que pode fazer com que essa safra seja ainda maior, professor? Pois é, de fato, né? Então, a gente colherá ao longo de 2023 uma safra recorde. Nos números apresentados pelo IBGE, a gente está olhando apenas, vamos dizer, para o universo dos grãos, né? Incluindo ali oleaginosas, cereais, que dão esses 307 milhões de toneladas. Aliás, se a gente for para os números da Conab, a estimativa é ainda maior, é quase que 318 milhões de toneladas. Esse número é resultado de algo que tenha dado tudo certo? Não, né? Então, só pelas condições que a gente teve ao longo dessa safra, até poderia ser maior. Por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul sofreu principalmente na safra de verão devido à seca, a mesma seca que atropelou, por exemplo, a Argentina ou a safra do Paraguai. Então, veja, dá para ser maior? Dá para ser maior, mas não é o normal, tá? O Brasil é muito grande. Nossa produção agropecuária não está concentrada em uma única região, está espalhada pelo país, ou seja, opera em diferentes biomas, com diferentes condições edafoclimáticas, e todo ano alguém tem alguma perda, todo ano a gente tem alguma geada, todo ano a gente tem um cenário de seca, tem um excesso de chuva, então nenhum ano é 100% ideal. O fato é, quando a gente olha para o retrovisor para 2023, nós tivemos um ótimo número. Em termos de condições climáticas, a situação foi muito favorável. A gente começou essa safra otimista como a gente está terminando? Não, por quê? Porque essa safra foi plantada com custos de produção lá de 2022, com os custos de produção decorrentes da guerra na Ucrânia. Vocês vão lembrar com certeza, ano passado, se a gente estivesse fazendo essa conversa, qual seria a principal pauta? E aí, teremos fertilizantes para realizar a safra 22-23? Boa notícia, nós tivemos, a um custo muito elevado, mas tivemos acesso aos fertilizantes, condições climáticas na média muito favoráveis, resultado, essa safra recorde. Professor, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein. Você, Amanda? Felipe, bom dia. Prazer falar com você. Felipe, explica para a gente um pouco, primeiro, se esse plano safra apresentado pelo governo Lula é adequado, é um plano safra recorde, né? Mais de 360 bilhões de reais para financiar, naturalmente, a próxima safra agrícola, e também como essa safra está distribuída entre grandes produtores e agricultura familiar. Qual a participação de cada um desses atores, desses personagens? Perfeito. Então, vamos falar aqui primeiro do Plano Safra, né, divulgado. Plano Safra, ele foi um bom Plano Safra, dadas as restrições existentes para ser divulgado, né? Então, em termos de volume, é um volume recorde, sem dúvida, mas é um plano de safra caro. Então, as taxas de juros apresentadas operarem em patamares elevados. Mas ok, né? Por que essas taxas de juros serem em patamares elevados? De um lado, porque o dinheiro está mais caro no momento que a gente conversa aqui na economia brasileira, a nossa taxa de juros de referência, a taxa ali do sistema Selic está em 13,75. Ok, tem viés de baixa? Tem, mas quando o plano foi desenhado, esse era o custo do dinheiro. Então, o dinheiro já está caro, não tem muito como fazer esse plano safra ser mais barato. Tem sim, a gente pode aumentar o valor do subsídio, né? Ok, só que o Estado também está operando com restrição fiscal. Então, você tem lá um probleminha de cobertor curto. Dado esse problema, o plano safra que foi divulgado, eu acho que representa uma boa notícia. É um plano de safra perfeito? Com certeza não. Diga-me então, Felipe, uma falha que você acha que deveria ter sido corrigido quanto antes? O seguro rural.
o seguro rural não foi anunciado adequadamente no Plano Safra. Até o momento não temos clareza do volume a ser subvencionado para este programa, para o seguro rural, e ele é muito importante, seja porque confere maior estabilidade para o produtor e para as regiões em que o agro é a atividade econômica predominante, seja porque, gente, está operando num ambiente em que as condições climáticas adversas, que uma vez, sabe, que antes acontecia uma vez a cada 12 anos, tem acontecido uma vez a cada 5, uma vez a cada 7. De novo, pegando o Rio Grande do Sul como exemplo, gente, aquela turma teve quebra de safra por 3 anos de forma consecutiva. Isso aí é um evento muito raro. Nessa frequência, é um evento muito raro. Resultado disso, com essa sequência de quebra, o que aconteceu com o valor do seguro para os produtores? Foi lá para cima. Só que para o produtor produzir com segurança, é importante ter o seguro. Então aí o governo deveria entrar justamente de uma forma mais intensa com o programa de prevenção, reduzindo o valor desse seguro para o produtor. Isso não aconteceu. Qual produtor nós estamos falando? Gente, quando a gente observa ali, vamos desagregar agora a produção do universo agro pelo tipo de produtor, cada um tem o seu espaço. Tem os grandes produtores que operam ali com grande propriedade, com grande escala, sim. Onde que essa turma está mais concentrada? Nas grandes commodities, em que o ganho de escala é muito mais evidente. Quando a gente vê uma participação maior em agricultura familiar, onde a mão de obra é um aspecto mais relevante e o custo da mão de obra aqui no Brasil é muito caro, encargo trabalhista pesa muito, o universo agro não é distante dessa realidade, e aí a mão de obra familiar, como ela não é remunerada de forma explícita dentro dessa matriz de custo, ela se torna mais competitiva. Mas ainda assim, só para deixar um detalhezinho claro, com frequência a gente ouve o quê? A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Todo mundo já viu isso, mas ninguém mostrou esse número. Na melhor das hipóteses, a agricultura familiar é responsável por 25%. Então a agricultura familiar é pouco importante? Pelo amor de Deus, óbvio que não. Ela é tão importante que não precisa de mentiras para mostrar a sua importância. Professor, nosso comentarista Cristiano Beraldo também participa da entrevista. Beraldo, sua pergunta. Professor, bom dia. Está claro que o agro brasileiro ele se dá num ambiente de iniciativa privada. Então, os agricultores correm risco, buscam tecnologia, fazem tudo necessário para, ano após ano, apresentarem ao Brasil essa contribuição de safras recordes que tem levado nas costas o nosso PIB. Entretanto, se a gente olha para o lado do governo, aí vem a nossa preocupação. As estradas, os portos, toda a estrutura de armazenagem, escoamento, isso tudo acaba criando um gargalo para a agricultura. O quanto falta investir por parte do governo, não só diretamente, mas também através de concessões, para que a gente possa dar ao agro a infraestrutura que o agro precisa? Perfeito. E só para lembrar, de novo, o universo agro brasileiro não está desconectado da realidade brasileira. Então, o mesmo problema de infraestrutura que a gente vê, sei lá, para o pessoal da indústria no meio urbano, sei lá, no saneamento básico, isso bate no agro. De que forma que bate no agro? Justamente a parte de estradas, justamente a parte de rodovia, toda a parte logística, a estrutura de portos, a capacidade estática de armazenagem. De fato, então, o universo agro, assim como os demais setores, também sofre com a falta de infraestrutura. Só que tem algumas diferenças, né? Primeira diferença, naquilo que o agro tem maior autonomia, ou seja, daquilo que acontece dentro da unidade produtiva, seja a fazenda, dentro da porteira, seja a agroindústria, o universo agro tem feito a sua lição de casa. E aí, ao fazer essa lição de casa, ele cria, entre aspas, um bom problema. Então, vamos lá, nós estamos falando da safra do ciclo 22-23, uma safra recorde, mais de 40 milhões de toneladas acima do nosso recorde anterior. Gente, 40 milhões de toneladas é 4 vezes a safra de soja do Paraguai e a safra top do Paraguai. Imagina só, como é que você vai criar armazenagem para 40 milhões de toneladas de um ano para o outro? Você não consegue. Então, não estou dizendo que a nossa safra é de 40 milhões, a nossa safra é de 318 milhões de toneladas. Só para grãos, que não está incluindo cana, não está incluindo café, está incluindo outro produto, só para grãos. É gigantesco o volume de produção. E ele está crescendo de forma acelerada. Gente, como é que você vai criar? Sei lá, olha a demanda por caminhões.
O pessoal vai lembrar, ano passado, tinha a empresa fornecedora de tratores dizendo, produtores, pelo amor de Deus, demandem apenas os tratores que eles forem realmente utilizar, porque a gente não está conseguindo atender essa demanda. Só que esse é um bom problema. Por quê? É um problema, isso é ruim, mas ele deriva do quê? De uma tragédia, de um incêndio? Não, deriva de um caso de sucesso. Esse caso de sucesso, o problema que ele gera, ele é maior? Óbvio, porque a infraestrutura é precária para todo mundo. Mas eu acho que, ao menos no universo agro, isso fica um pouco agravado, mais decorrente do caso de sucesso do setor. Perfeito. Professor Felipe Serigati, da FGV Agro, como sempre, muito obrigado pela gentileza, uma excelente semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, gente. Uma ótima semana a todos.